E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje do Olhar Play, eu quero fazer um pouco diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas fora daqui do YouTube, eu sou o UX Designer, que é o profissional responsável pela experiência do usuário ali nos apps que você utiliza ali no seu dia a dia, ou aplicativo de banco, ou um aplicativo que você acessa, sei lá, o Google ali, o Gmail, YouTube, tem tudo uma pessoa que cuida da experiência do usuário, não só da interface também, mas também da experiência do usuário. O tempo todo eu vejo gente falando sobre jogos voltado para gráficos, história, interface, que também faz um pouco não, faz parte da experiência do usuário ali, mas quase ninguém fala sobre, que é uma coisa muito importante, que é a experiência de como que o jogo ali funciona. É algo que eu queria trazer para vocês, como eu trabalho nessa área de experiência do usuário. Eu tenho um pouco conhecimento ali de como que funciona a experiência nos jogos, eu tenho uma experiência mais vasta na questão em aplicativos do dia a dia, mas eu já me aprofundei também como funciona isso em jogos. E aí eu queria trazer para vocês o meu olhar profissional para poder falar sobre isso, que eu acho que é muito importante, que não só uma UI bem construída, o que torna também a experiência excepcional, excelente para um jogo poder fazer sucesso ali, isso que é muito importante. Mas vamos lá, bora pro vídeo, queria dar essa introdução para vocês. Você deve estar se perguntando, e qual que é a diferença entre UX e UI? Que um é User Interface, é a interface do usuário, e o outro é User Experience, experiência do usuário. Vou tentar aqui ser o mais breve possível para poder explicar para vocês o que define cada uma. Pensa num restaurante chique. Não precisa ser um restaurante chique, mas pensa num restaurante chique. A UI, a User Interface, a interface do usuário, é o cardápio. Ele pode ser lindo, de couro, todo trabalhado, rústico ali, com letras douradas, super fácil de ler. Já a experiência, a UX, a User Experience, é a experiência toda. Toda, como eu digo assim, é a cadeira que é confortável, é o ambiente que é agradável, aquela iluminação que é um pouquinho mais amarelado, é a música do ambiente de fundo que está tocando ali quando você está comendo, é o prato que chega na sua mesa rápido, não que seja um prato que chegou rápido e seja ruim, não, é um prato que chegou rápido e é um prato que é bom. Tudo isso transforma a experiência do ambiente. Você tem a interface, que é o cardápio, e quando você pede, você começa a experiência, tanto do lugar que você tá, da comida que chegou rápido e a comida ser boa também. Isso é a experiência ao redor ali da interface, que é o cardápio. E deu para sacar essa associação. Acho que consegui ser breve nessa explicação. Nos games é quase parecido. A interface do usuário, aqui também sendo breve, é a barra de vida que você enxerga, é o mapa quando você aperta o Start ali, o botão, é o menu do inventário que você abre para ver os itens do seu personagem, e entre outros elementos. Já a UX do jogo é tudo, é todo o resto, é o sentir do jogo quando você está jogando, quando você interage, você precisa fazer uma missão que tem a interface aqui no cantinho da tela, que você precisa ver o que você precisa fazer, e você vai dá o foco principal no meio da tela e começa a sua experiência. Isso é a experiência no jogo ali. A UI complementa a experiência do jogador. Então acho que isso aqui é um ponto muito legal de se comentar. Quando eu falo de você sentir a experiência, o que é a experiência de um jogo? O que é uma UX em um jogo? A experiência não é algo que você só vê, que é a interface do usuário, mas também é algo que você sente quando você está jogando. É o game feel que a gente chama, é o sentimento do jogo ali. Sabe quando você está jogando um game que ele traz a sensação de paz? Um exemplo mesmo, clima, o som ambiente, quando você está no mapa ali interagindo e tem aqueles sons, fala, caramba, olha esse jogo. Um exemplo que eu gosto de utilizar aqui é o Zelda Breath of the Wild. Isso é UX. Então, aquele momento ali que
te dá uma paz, você vai interagir, você ou escuta o som ambiente, você vê ali quando realmente tudo tá acontecendo, igual no vídeo que eu acabei de deixar ali pra você. Isso é a sensação de experiência. E o jogo de tiro, que já é um pouquinho mais diferente a experiência do usuário aqui, quando você aperta o gatilho do controle, o de trás, nem todos os controles têm isso, tipo, tem hoje em dia tem uns controles que ele fica um pouquinho mais duro ali, que é o retorno tátil, tem uns que a maioria eles vibram com o controle, mas ter esse retorno tátil ali na mão do jogador no controle, no mouse não tem tanto isso, tá? Mas ele tem a experiência, você apertar o gatilho ali do controle ou você clicar no mouse, ter aquele retorno tanto visual ou tanto na sua mão do controle, você tem aquela sensação de ter o recoil da arma, ou quando você faz um kill no BF ou no COD, tem aquele barulho do kill, que é um som agradável que eles colocaram, que você conseguiu fazer aquele objetivo de eliminar o oponente. Isso é experiência. Isso é o feedback ali que está retornando para você. Você está enviando uma ação, um comando, através de um botão, você tem a sensação ali do retorno e você tem o feedback tanto sonoro e tanto visual, que na interface que mostra assim que você fez um kill. Então isso faz parte da experiência. É a sensação que traz para o game, tá sendo ela boa ou sendo ela ruim. E o que eu digo aqui para vocês, e também vocês devem estar se perguntando, como que as empresas sabem que a experiência é aonde vai prender o jogador e não somente a interface? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Uma experiência de trailers que a gente gosta, que o pessoal fica hypado, e uma experiência também voltada um pouco para jogos. E eu vou colocar alguns elementos aí de fundo para vocês assistirem. Muitas empresas, elas sabem que isso é o que vende, o que chama a atenção do público. Essa experiência, esse feel ali que você fala, caramba, que animal, legal pra caramba. Vou começar com os trailers. Um que eu gosto muito de usar, que eu acho muito bacana, pensa no trailer do Zelda Tears of the Kingdom. Essa cena aqui que eu vou deixar, que eu vou mostrar pra vocês. O que a Nintendo mostrou ali? Um novo ícone de stamina? Um design de menu de mapa? Não! Ela mostrou o Link caindo, queda livre. E a música crescendo, a sensação de vertigem, que é quando tá rodando ali, o Link tá parado, mas a câmera tá rodando ao entorno dele, dá aquela sensação de vertigem. E quando ele mergulha, ele abre os braços na nuvem ali que mostra o logo do The Legend of Zelda, que tem a música sensacional por trás. Dá aquela liberdade de mergulhar nas nuvens, a imensidão ali quando mostra que você vai conseguir explorar tudo aquilo. Ela não vendeu a interface, ela vendeu a experiência, que é o que eu tô falando pra vocês aqui. Experiência de liberdade absoluta do game, que você consegue explorar tudo, não só como no primeiro game, que nesse trailer ela mostrou que ela melhorou a experiência ali de exploração, mas agora também vertical, que ele tá mergulhando das nuvens, ele cai e dá aquela sensação, tipo, você fala, caramba, animal. E isso é a experiência. E isso é um marketing, só que é um marketing totalmente focado no UX, então 100% voltado na experiência do jogador, que é a experiência do usuário. Cara, isso é sensacional. Outro exemplo aqui, é um exemplo recente, que é o que a gente teve do Hollow Knight Silksong. Você vê o trailer do Hollow Knight Silksong? Não focam no menu de amuletos, eles não focam nos menus ali, o que vai ter. Eles focam na fluidez do combate, no dash, tanto no dash, nas habilidades que a Hornet possui, na sensação do perigo que vai ter ali, de inimigos novos que realmente tem no jogo, que é o que a gente já tá jogando, já jogou, tem gente que finalizou, eu não finalizei ainda. Na descoberta, ele mostra o mapa ali e fala, ó, você vai andar tudo isso aqui. É algo novo, e isso ele fisga a pessoa, deixa a pessoa falar, caramba, eu preciso jogar isso aqui.
Então é uma sensação, é um feel, é um game feel que eles querem passar para você. E não somente interface. Falar, a gente tem um menu, a gente tem arma tal, a gente tem isso. Cara, a gente... eles linkam essa sensação para o jogador ficar, meu Deus, eu preciso jogar isso aqui agora. É total sentido fazer isso, para você ter o game feel para o jogador. Tem que pensar, por isso que eles pensam bem antes de fazer esses trailers que são bem trabalhados. Agora falando um pouco de games, não somente nos trailers, eu quero trazer 2 exemplos aqui para vocês que eu achei interessante quando eu estava montando esse roteirinho aqui para falar sobre esse tema aqui, que é algo que eu tanto gosto, que é o que o meu trabalho no dia a dia, mas em juntar isso aqui com games, cara, é legal pra caramba. Se ficar, eu fico mais de 1 hora falando disso aqui, mas bora lá. Um game que eu acho bem imersivo no seu universo, e que muita gente já sonhou em receber uma carta para estudar naquela escola, acho que vocês já sabem qual game eu tô falando, o Hogwarts Legacy. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no 5º ano, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Muita coisa para o primeiro dia. Não acredito que eu tô aqui. A professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais. Aqui ele coloca você na pele do aluno e você vai ter a sensação de como estar naquela escola, vivendo a história do personagem, trilha sonora ali de fundo que a gente já conhece tanto, a ambientação que brilha muito nesse jogo, faz o jogador ficar boquiaberto com tudo que ele vê ao seu redor, tanta ambientação, a trilha sonora, e fica, caramba, eu sempre quis ter essa experiência nos dias atuais. Tem jogos do passado, só que não era rico igual é hoje, que as empresas conseguem fazer. Mas tem que ser bem trabalhado. Hogwarts Legacy é um exemplo que eu falo de experiência que os fãs gostariam de ter ali. Quem é fã realmente de Hogwarts, do universo de Harry Potter, vai se sentir imerso naquele universo, vai gostar, tem a sensação, o tátil das magias, que eu já joguei também. Então ele é ter uma experiência boa, uma experiência do jogador boa. O jogo tem os seus probleminhas, mas não é o intuito do vídeo aqui. Mas eu tô falando para vocês a questão da experiência. Você entra no mundo como aluno ali de Hogwarts, você aprende as magias, tem que fazer a missão, você consegue explorar o castelo, e quando você vê aquilo, você fala, meu Deus, que negócio bonito, que negócio bacana, e você quer jogar mais e mais e mais, e aprender as coisas, e aprender as magias, e tem o feedback ali de quando você solta as magias. Cara, isso é animal, assim. Tipo, aqui eu quero falar da ambientação, que também é rico isso no mundo dos games, para você ter uma boa imersão e você ter uma boa experiência do usuário, ali, uma experiência do jogador. Um outro exemplo aqui, que eu quero falar de jogo, e aqui eu já vou focar um pouquinho na narrativa, que é o que eu vou colocar aqui de fundo também para vocês, que é um jogo que, cara, eu sou muito fã, que é o The Witcher 3. A história é o seu ponto muito forte. Eu gosto de citar 2 pontos aqui. Uma delas, que é uma experiência que eu acho que é onde já prende a pessoa ali no decorrer do jogo, no começo do jogo. Começo assim, você tem que jogar um pouco até você chegar nessa parte. Quando você chega em Novigrad, não sei se você vai querer ouvir isso aqui, essa parte, vai ter umas partes que vão ter spoiler, mas essa primeira ainda não. Quando você chega em Novigrad ali com o Geralt, tem uma missão que você precisa ir atrás do Dandelion, que você precisa conhecer a amiga dele, que chama Priscila. E quando você chega naquela parte do jogo ali, você vai numa taverna e começa a tocar uma música que é meio que a história do Geralt e a Yennefer ali que teve no The Witcher, porque o Dandelion contou tudo. Quem lembra, quem já leu os livros, vai entender essa parte. Mas pra quem nunca jogou, é uma experiência que você fala, caramba, como é possível ter uma música dessa num jogo e você vê a câmera foca assim no Geralt e aí ele começa, essa música é familiar pra mim. E a pessoa fica, caramba, como assim? Tem algo assim no jogo? E depois daquilo, o jogador fica curioso pra caramba pra saber a narrativa, o que vai acontecer, por que toca aquela música. E cara, é sensacional. É sensacional quando você chega nessa missão. Cicatrizes com teus dedos para entrelaçar os nossos caminhos. Abra as feridas que nunca fecham até as suas tramas
te afasta dos meus sonhos, amargando meu doce dia. Esse é um deles que eu gosto de falar. O outro ponto aqui agora, cuidado para você que não jogou The Witcher, se você tem problema com spoiler, então esse aqui é um spoiler bem grande da história, tá? É bem mais pro final, então eu recomendo você pular, mas se você não tem problema, fica aí que aqui é legal. Uma missão, quando você está atrás da Ciri, que é o que o Geralt está em busca ali dela desde o começo do jogo, quando você encontra ela num certo determinado ponto das missões mais pra frente, o Geralt encontra ela desacordada, que é o que eu vou deixar de fundo aqui pra vocês. Você vê o mundo do Geralt desabar ali, porque é praticamente a filha dele. Tipo, ele encontra a filha dele e meio que ele se desaba ali. Ele fica, meu Deus, não é possível. Você sente ali no que a equipe fez pra passar essa sensação pro jogador. Tipo, ele desaba. Você sente a dor dele, porque ele sente que a pior coisa aconteceu, que é o que ele não queria naquele momento. Que ele sente que, putz, cheguei atrasado, deu bosta, deu ruim. Mas tem uma sensação legal nessa cena, que é quando dá certo, que ele abraça ela ali, a Ciri, vê que é a filha dele, ele pensa que aconteceu o pior, só que no final dá certo e ele, tipo, cara, começa a tocar uma música assim. Isso é experiência, cara. Você fala, meu Deus, tipo, é isso, deu certo. Você fala, caramba, cheguei aqui, deu certo. Pensei que tinha dado merda. Até o jogador pensa que deu merda ali. Só que no final não, no final dá certo as coisas. E aí você fala, caramba, meu Deus, tipo, que foda a narrativa. Desculpa a palavra, não, mas foda. Você fala, meu Deus, sensacional. Isso conta muito pra ter aquela experiência ali do jogo que a pessoa tá jogando. Tanto a ambientação que eu falei do Hogwarts, agora tô falando do The Witcher, questão do Zelda, Hollow Knight, entre outros jogos. Entre outros, tem diversos jogos que tem essa experiência boa pra caramba, assim, que eu gosto de falar. Então, isso aqui são exemplos que podem trazer uma experiência excelente pro jogador. Uma boa narrativa, uma boa trilha sonora, uma ambientação sensacional, até uma gameplay boa. Se juntar ali com esses elementos chaves, cara, a empresa consegue fazer um jogo de sucesso. É imergir, é você deixar o jogador mergulhar naquele mundo ali, que ele vai gostar, a empresa vai ter sucesso com o seu produto. E é assim que funciona quando você trabalha com a experiência do jogador, que eu acho que isso é muito importante. E aonde que eu vejo aqui que a experiência é ruim, que mata um jogo, mesmo o jogo tendo gráficos
bem bonito, assim. Que gráfico também para jogo não é tudo. Vai depender muito do contexto, tá? Do jogo. E gráfico, dependendo de um tipo de jogo, gráfico importa, sim. Eu mudei um pouco minha opinião sobre isso, mas, tipo, um exemplo, recentemente o Ghost of Yotei ali, e tem uma ambientação belíssima, que retrata o Japão ali, se não me engano é o Japão. E, cara, imagina se aquilo ali fosse o gráfico terrível. Não ia fazer sentido, cara. No jogo, o pessoal já ia cair matando em cima, que muita gente só enxerga gráfico, mas ele tem coisas boas, tanto gráfico, tanto gameplay. Narrativa, eu sou suspeito a falar, que eu não joguei, eu vi mais um amigo meu jogando, mas, cara, a experiência dele eu achei sensacional também. Mas bora voltar aqui. Aonde que a UX ruim mata um jogo? Ponto que eu gosto de citar aqui. Por que muito jogo bonito fracassa? Mesmo sendo aquele jogo AAA e etc. E gráfico super realista. Que a pessoa joga e tipo, jogou 3 horas e largou. Jogou 2 horas e largou. Provavelmente a interface era limpa, mas a UX, a experiência do jogador ali era um desastre, cara. Não funcionava. O personagem parecia um trator pra virar. O menu de craft, um exemplo dos jogos que tem craft, você tem que apertar 15 botões, 15 interações para 15 botões, não, você tem que ter 15 interações para poder chegar naquele coisa que você quer fazer. Ou a missão principal era repetitiva demais, e ele cria um loop, tanto missão principal, a narrativa não é tão boa, missão principal, missão secundária, que é o que deveria aprender um pouco o jogador ali, dependendo do jogo, tá? Que jogos focados em narrativa. Mas não é bem assim que funciona. Você também andar pelo mapa sem parar e não encontrar nada, um mapa super vazio, não ter aquela ambientação rica, pelo menos com o som, a ambientação que você anda, você fala, caramba, tipo o Zelda ali, que às vezes parece que é vazio, mas cara, o ambiente é rico ao seu redor. Então acho que isso aí faz muita diferença. A experiência é o principal. Cara, você precisa ter uma experiência boa. Então se você tiver um core loop ali que é frustrante ou chato, não tem gráfico bonito e nem o UI limpa que vai salvar o seu jogo, tá? Então isso aqui é realmente real. Se você tem a sensação de experiência boa, aí a interface pode ser terrível, mas se a sua experiência está sendo boa, você vai gostar do jogo, as pessoas vão gostar daquele jogo. Uma UX ruim vai causar fadiga e a pessoa vai parar de jogar. Isso aí não tem segredo, cara. Acho que a pessoa que está no mundo do dia a dia ali de experiência do usuário também fora dos games, se você tem uma experiência ruim, você tem que fazer 300 milhões de coisas para você chegar no seu objetivo, cara, você larga aquilo ali no dia. Se você tiver uma outra opção para você usar um outro parecido. Acho que isso aqui pesa muito quando você vai falar em questão de experiência, tá? Quando um jogo fracassa mesmo, que ele causa fadiga, a experiência dele talvez não esteja legal para os jogadores. Era esse papo que eu queria trazer para vocês. Eu, como profissional da área de design, de UX, gosto muito do que eu faço. Eu também gosto muito dos games que eu jogo. Eu vejo que essa experiência é um pouco, entre aspas, invisível, que as pessoas não falam dessa experiência do jogador. Elas falam mais de só interface e etc. Mas eu queria trazer essa visão também, o que separa uma experiência boa de uma experiência ruim, para poder, no caso, a experiência boa para o jogo ser uma obra-prima que seja lembrado por todo mundo. Às vezes não precisa ser um jogo super caro, que foi custo gigantesco, mas ter uma experiência boa já vai ser um jogo inesquecível para você. E o que torna o jogo uma experiência ruim, que aquele jogo você vai sempre lembrar que ele foi um jogo ruim. Fala, caramba, isso aqui eu passo longe porque eu joguei e não curti. E talvez um dia eu possa estar trabalhando também em algum jogo aí, quem sabe, não sei ainda como que vai ser, como que é o futuro. Eu gostaria, vamos ver como que vai ser mais pra frente, que eu possa ajudar a construir boas experiências, não só de interface, mas também ajudar nessa experiência, que o game design trabalha muito nisso. Eu não sei vocês devem estar se perguntando, mas não deve ter uma pessoa que trabalha só com a experiência. Não, o game design também faz um pouco de experiência do jogador, mas também tem um cara responsável pela experiência do usuário ali. Tudo se linka junto, então faz total sentido. Mas esse é meu ponto, é minha visão, trazendo um pouco da minha experiência que eu tenho no dia a dia ali como UX design e o que eu aprendi também com experiência do jogador, com experiência dos jogos, né? Que isso é muito importante para um sucesso de um jogo. E vocês, me diz aí, qual que é a sensação de experiência que vocês tiveram perfeita, assim, um game feel? Comenta aí o jogo que você teve, essa sensação de boa experiência do jogador. E também comenta qual a experiência de um jogo que vocês acham ruim, que poderia ser melhor, esse feel, essa sensação. Não só gráficos, não só interface, mas diga o jogo que você jogou. Às vezes pode ser um jogo até feio, que tipo, fala, caramba, a experiência do jogo tá animal, tá sensacional. E deixa aí, comenta aí nos comentários essa experiência aí, quero ouvir de vocês, quero ler todos os comentários de vocês.
Inscreva-se no canal, pessoal, deixa o like no vídeo para dar aquela força e assim eu possa trazer mais vídeos elaborados dessa forma para vocês, tá? Eu curti muito trazer isso aqui, eu quero trazer mais vídeos assim, eu vou tentar trazer convidados na área de games ali, que trabalham já nessa área de UX, só que voltado para games. Já tentei falar com algumas pessoas, só que ainda tem que ver ali como que funciona a agenda dessa galera, mas aí eu trago também para vocês como que é o dia a dia desse pessoal. Talvez se eu conseguir trazer uma pessoa que trabalha numa empresa grande seria animal, mas vamos lá. Espero que tenham gostado, vou ficando por aqui. Valeu, falou para vocês.